Então, meu povo, estamos de volta para mais um vídeo aqui do mês do mês não, né? Do último vídeo do nosso canal Ler Vicia em 2024. E hoje vai ser um vídeo em parceria com a minha amiga Paty, lá do Books da Paty. Eu vou deixar marcado aqui embaixo no primeiro comentário e também na caixa de descrição o canal dela e o vídeo dela, porque hoje nós vamos falar sobre os nossos livros favoritos de 2024, as leituras que embalaram a gente em 2024 e que foram muito marcantes. O combinado era fazer 15 livros favoritos, mas eu dei uma roubada e aumentei para 20, porque eu li nesse ano, até a data de gravação deste vídeo, 78 livros. E destes 78, eu marquei como melhores 52. Então foi difícil escolher 15. Então eu dei uma estendidazinha ali para 20, porque não ia caber, gente. E vocês vão ver que eu vou dar umas roubadinhas aqui, incluindo trilogias como um só pódio aqui. Até porque essas trilogias são fechadinhas, você precisa ler o 1, 2 e o 3 para você fechar a história. Então vocês vão me entender aí, né? Mas tá tudo separadinho aqui, marquei no meu caderninho. Então é isso aí, venham comigo logo depois da abertura que eu tô esperando vocês. Pois é, meus queridos, vamos lá então, que eu separei 20 livros aqui incríveis que marcaram muito esse ano para mim. Esse ano, como eu li 78 livros, eu tive uma boa base de leituras excelentes. Como eu falei, 51 ou 52 eu coloquei como favoritos do ano, de 78, né? Então foi mais da metade, foi muita coisa boa. Teve umas coisinhas ruins ali no começo do ano também, mas a grande maioria foi coisa assim excelente. Então eu separei aqui vários livros esses 20 melhores, e eu vou estar aqui indicando para vocês e mostrando o que eu gostei bastante. Lembrando, não deixem de conferir também o vídeo que a Paty soltou lá no Books da Paty. Vou deixar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Vão lá, deem uma forcinha, deixem o likeão lá e vão assistir, porque o vídeo dela ficou bem legal também. A gente está soltando ao mesmo tempo, então vão lá conferir. E já lembrando, deixe o dedão pra cima aí no canal também, deixem o like aqui no Ler Vicia também, comentem qualquer coisinha, um emojizinho, qualquer coisa, que isso ajuda o canal a subir nos algoritmos do YouTube, já que a gente está desmonetizado, e quando o canal fica desmonetizado por um tempo, ele cai no limbo do YouTube, não é entregue para ninguém, nem mesmo para os inscritos. E isso ajuda vocês e todo mundo a ver o canal. Então comentem qualquer coisinha aí. E sempre vou deixar aí embaixo o meu link geral da Amazon. Se você for comprar qualquer coisa na Amazon, comprem pelo meu link, que ajuda muito, muito, muito. Não aumentem nada o preço para vocês e venham centavinhos para mim. E deixo aí também no meu link ali fixado do primeiro comentário o meu link de presentinhos da Amazon. Se você quer mandar alguma coisinha, um mimo pro Rubens aqui, como forma de agradecimento por todos esses anos aqui do Ler Vicia, tá aí embaixo também. Tem embaixo aí o meu e-mail, tem aí embaixo o nosso perfil do Apoia-se. Se você quer apoiar, virar um apoiador do Ler Vicia e garantir que o Ler Vicia dure por muitos anos, considere apoiar o Ler Vicia também. E é isso aí. Vamos começar aqui então. Vou começar do 20º até o primeiro. E eu organizei por ordem de preferência mesmo, por ordem de gostosura, por ordem de divertimento, por ordem de preferidos. Então, todos os que estão aqui, os 20, são maravilhosos. Afinal, eu falei para vocês que eu separei 51, 52 de melhores livros do ano. Então, deixei muita coisa boa ali para trás também. Mas esses aqui, para mim, foram os que fizeram o ano valer a pena. Foram os top de linha de melhores. Vamos lá, então. Em 20º lugar, já comecei roubando, é a trilogia Corte de Espinhos e Rosas, da Sarah J. Maas. Nunca fale desta água, não beberei. Lembra que eu já tinha falado que eu não tinha vontade de ler Sarah J. Maas, que eu achava que não seria para mim e tudo mais? Eu adorei a trilogia inicial. Então a gente começa com, né,
o primeiro volume, Corte de Espinhos e Rosas. Aí nós temos o segundo volume, que é o Corte de Névoa e Fúria. E o terceiro e último volume que fecha esse arco aqui, que é o Corte de Asas e Ruínas. Todos os três lançados pela Galera Record. Por que eu falei arco? Porque a autora pretende fazer outra trilogia no mesmo universo com outro personagem, que aparece aqui também, mas que não teve protagonismo aqui. E aquele jeito, você pode ler esses três aqui e finalizar aqui, porque a história fecha redondinha. Eu amei, é uma fantasia com feéricos, fadas, aquele estilo, uma mistura de fada com elfo, aquela coisa assim, e as cortes da primavera e da noite e do verão, e esse tipo de coisa. Já fiz vídeo aqui no canal, já inclusive apareceu aqui para apresentar esse vídeo o Rúben da Corte das Bibliotecas e Sabedoria, que é o mestre elfo. mais um personagem aqui do multiverso, do Rubens Verso. Mas é muito legal, livros muito dinâmicos, livros assim deliciosos de se ler. Tem um hotzinho ou outro aqui, mas o mundo construído pela autora ficou muito bom, e é legal a gente ver uma história sobre esse ponto de vista das fadas, feéricos, né? Esse tipo de coisa. Então fica a dica, 20º lugar. Continuando, e esse vai na mesma pegada daquele ali. Em 19º lugar é a trilogia Tight, Contos de Fadas Modernos, da Holly Black. Que são esses 3 volumes aqui, lançados também pela Galera Record. Esses 3 livros vieram antes da famosa trilogia da Holly Black, que é o Príncipe Cruel. Então esse aqui é bem antes. E é um livro com uma pegada um pouco mais juvenil. Aqueles lá são mais para adultos, né? Como eu falei, tem umas ceninhas calientas aqui e ali. Esse aqui não, esse aqui é mais na questão da aventura, da ação e do mundo fantástico. E inicia-se então com Tight, que é o primeiro volume. Eu acho a capa muito bonita, e as minhas edições dessa capa dura. Eu tô vendo que agora estão vendendo somente em capa brochura, né? Aí o segundo volume, Valente. E o terceiro volume que fecha a trilogia, O Reino de Ferro. Esses 3 aqui são na mesma pegada daquele lá, com esse negócio das cortes, das fadas e feéricos, mas tem adição de outros seres fantásticos aqui. A gente tem gnomos, puxies e leprechauns, e tem de tudo um pouquinho, gente. E é muito gostoso, muito divertido. Procurem aí no canal também, que também tem vídeo aqui com o mestre elfo Rúben da Corte das Bibliotecas e Sabedoria, apresentando para vocês. Eu fiquei todo de elfo e tudo mais. E é muito, muito, muito bom. Eu li cada um deles aqui, um dia terminava no outro, um dia terminava no outro. Isso aqui é muito gostoso de ler. Vocês estão vendo, são livros finos e não é livro bobinho não. Por mais que seja juvenil, ou seja, não vão ter cenas extremamente sangrentas, ou cenas explícitas, ou cenas calientes, ainda assim é um mundo muito bem construído e muito bem desenvolvido pela Holly Black. A Holly Black ela é uma autora de fantasia muito reconhecida no mercado editorial mundial, e isso aqui foi um dos pontos starters, né, da carreira dela, junto com aquelas crônicas de Spiderwick. Então vocês já conhecem o estilo da autora, vale muito a pena. 19º lugar. Em 18º lugar já temos a primeira aparição de uma literatura nacional, livro brasileiro, Canção dos Ossos, da Gil Domingues. Também saiu pela Galera Record, olha, tudo Galera Record aqui. E isso daqui vai ter vídeo aqui no canal, eu li ele nas nossas histórias de fantasmas para contar no Natal. Infelizmente não consegui gravar vídeo por questões pessoais, mas vai sair vídeo já em janeiro. E isso é uma reimaginação de O Fantasma da Ópera, com o subtexto de magia e também com com um texto de protagonismo LGBTQIAPN+. Especialmente o contexto sáfico, as lésbicas, sapatona, vão ser protagonistas aqui. E esse livro é magistral, é maravilhoso.
vai lidar com a obsessão pelo sucesso, a ganância, e também tem essa questão dos poderes que vem da voz e da virtude de se cantar e do talento. É muito bom. Aguardem o vídeo desse livro aqui, porque, gente, que livraço, viu? É um livro gordinho, vocês podem ver, parece que não é muito, né? Mas ele tem quase 500 páginas, 455 páginas. Eu li ele, acho que em 3 dias, não, 2 dias, minto. 2 dias. E incrível, é meu primeiro contato com a autora Gil Domingues, que dizem ser maravilhosa. Pelo meu primeiro contato, eu já achei ela fenomenal, quero ler mais obras dela então. E ficou então 18º lugar. Em 17º lugar, outro autor nacional, outro autor brasileiro, e esse aqui é das antigas, né? Eu não acho que é tão antiga assim, é ali comecinho dos anos 2000, mas é o nosso querido André Bianco com O Senhor da Chuva. Gente, que livro maravilhoso! Você tá tendo uma guerra entre anjos e demônios, e você vai ter também tragédias e maldições e vampiro e o ser humano ali no meio. Nossa, gente, é tiro, porrada e bomba. Isso aqui é muito bom. A minha edição é da Novo Século, então é aquela edição mais antiguinha. Ele já tem uma edição revisada e aumentada, digamos assim, que saiu por outra editora. Então eu li essa edição aqui, aí depois eu li o e-book, não, eu ouvi o audiobook disponível na Audible da versão mais recente, que foi aumentada, e a versão mais recente é ainda melhor, porque o que tem nesse aqui, lá foi muito mais explorado. Como eu estou mostrando o que eu tenho físico, é uma representação, mas para mim assim, os dois se complementam. Aqui é um livro esplêndido, lá é um livro perfeito. Então, André Bianco sempre maravilhando a gente, sempre surpreendendo a gente. 17º lugar. Em 16º lugar, nós temos outro nacional, outro autor brasileiro, O Demônio de Midas, do Lemos Milani, que saiu pela editora Estronho. Gente, que livro bom! Tem vídeo aqui no canal. Isso aqui é praticamente um folk horror, um horror folclórico, um horror rural brasileiro. É muito bom, porque você vai ter esse protagonista que ele já tá velho, já tá decrépito, tá muito estranho. Ele vai contar pra gente através ele vai ditar para um cara que vai escrever para ele, datilografando a história de um momento específico da vida dele, quando ele vai para essa cidadezinha do interior para poder reformar e vender o sítio da sua falecida esposa. E acontece um monte de coisa braba, sinistra lá. É muito, muito, muito bom, gente. É um livro curtinho, dá para você ler assim, em uma sentada só. É um livro, nossa, é maravilhoso. Fica a dica aí, viu? E lembrando que todos os livros que eu mostrarem aqui e que tiverem disponíveis na Amazon, eu vou deixar tudo aí embaixo, fixado no primeiro comentário, tá certo? O próximo autor brasileiro que ficou em 15ª posição é o meu querido Duda Falcão, com seu novíssimo lançamento pela editora VEC, A Tumba do Maestro. Esse aqui teve resenha bem recente aqui no canal, e é mais uma vez aquelas coletâneas de contos pulpes fantásticos que só o Duda Falcão sabe fazer. Então você vai ter aquela mistura de horror cósmico, vai ter um pouco de space opera, vai ter, vamos ver aqui, tem um pouco aqui de ficção científica, claro, você vai ter um pouco aqui de histórias fantásticas também, tem fantasia, né, em caso, tem história estilo RPG, é muito divertido esse livro. Eu li em um dia só, fui lendo um conto atrás do outro, não conseguia parar, e as edições sempre primorosas. Gente, olha essa capa, gente, olha isso aqui, que primor, olha essa edição. Os livros do Duda Falcão sempre são magistrais. Então, em 15ª posição, A Tumba do Maestro, de Duda Falcão. Ó, rimou. Em 14ª posição, nós temos ela, essa musa esplêndida aqui que me fez ficar chocado com esse livro. Eu já tinha lido dela, A Mulher de Preto, e agora eu peguei esse aqui. Eu Sou o Rei do Castelo.
Olha essa capa. Olha essa contracapa. Edição lindamente produzida pela Dark Side Books. E um livro extremamente forte, voraz. É um slow burn, ele vai acontecendo aos poucos. Ele não tem nada de sobrenatural nele, mas o horror é um horror psicológico. E o horror principal é até onde uma criança pode ir para fazer o mal. E quais consequências isso pode acarretar ao redor dela. Livraço, tem vídeo aqui no canal também. Eu sou o Rei do Castelo, na posição número 14º, 14. Em 13º, esse livraço que me surpreendeu demais. Esse aqui foi presente da Paty e eu amei. Temporada de Caça, do Stephen Graham Jones. Também lançado pela Dark Side. Esse aqui saiu vídeo durante o mês do Halloween deste ano de 2024. Procurem aí na playlist. Mês do Halloween 2024, ano 14. E é uma história... Tem essa pegada do folk horror também, porque você vai lidar com criaturas folclóricas, especialmente aqui do imaginário indígena. Você tem a questão da vingança, você vai ter personagens extremamente bem construídos. Você tem uma vibe meio Stephen King aqui, é um livro muito bom e protagonismo indígena. Então, e o próprio autor mesmo, ele é de origem indígena, então ele fala com razão de causa e ele descreve... Nossa, gente, que livro maravilhoso, que livro que me surpreendeu, que livro sangrento. Tem gore aqui, tem coisa que você fica de boca aberta. Olha, baita livro. 13ª posição, muito vai subindo. Vamos chegar no top 10 aqui. Em 12ª posição, não poderia faltar o nosso querido tio King, né? Stephen King com o Mr. Mercedes, lançado pela Suma de Letras. Eu já havia lido esse livro no passado. Eu não lembro qual foi a data, 2016. Foi quando eu li esse livro pela primeira vez. E neste ano eu fiz uma releitura em conjunto com os apoiadores do canal. Foi muito legal essa releitura. E que é isso, gente? Que livro bom! O Detetive Bill Hodges é maravilhoso. A Holly é incrível. E o Mr. Mercedes, que é aquilo, esse cara é doido. E olha, Stephen King escrevendo policial. Eu não me lembro de ter lido outra coisa dele que ele escreveu policial. Não de cabeça, assim. Mas isso aqui é maravilhoso. Estou pronto para partir para as continuações, porque eu estou muito curioso. Vamos lá, apoiadores do Lervicia, vamos ler as continuações de Mr. Mercedes. E olha, que livro incrível! 12ª posição, muito merecida. 11ª posição, a minha querida Shirley Jackson. É a única autora nesse meu top que vai aparecer 2 vezes. Sempre Vivemos no Castelo, que foi publicado pela Suma de Letras. Atualmente ela sai pelo selo Alfaguara, não sai mais em versão capa dura, sai em versão brochura, mas é o mesmo livro também. Também teve vídeo aqui no canal. É um livro gótico até a medula, mas é aquele gótico que você fica o tempo inteiro, assim como vários livros da Shirley Jackson, né? O tempo inteiro se perguntando, será que é alguma coisa sobrenatural? Será que é alguma paranoia? Será que é loucura? Será que é imaginação? Será que é fantasma? E você tem toda essa história dessa família que vive isolada nesse castelo por conta de um crime do passado que aconteceu e deixou todo mundo ali mal visto na vizinhança, na cidadezinha próxima a esse castelo. E o desenrolar horrendo que vai tomar toda essa história. É um livro curto, objetivo, mas que tem uma narrativa belíssima da Miss Shirley Jackson. E uma construção de enredo, de personagens, de trama que é primorosa. Valeu muito o 11º lugar. Livro, olha, fenomenal. E agora vamos entrar no top 10, os 10 melhores de 2024. Abrindo aqui com Fome de Viver, de Whitley Strieber, lançado pela editora Clepsydra, nessa edição
maravilhosa. É um livro que já estava esgotado aqui no mercado literário brasileiro há bastante tempo. Você conseguia encontrar assim dificilmente em sebos. Aquela edição antiga que saiu pela Record ou pela Abril, se eu não me engano. Abril era um selo da Record, né? Que você achava bem difícil, quando achava era num preço bem salgadinho, mas aí a Clepsydra lançou Fome de Viver nessa edição maravilhosa, uma edição muito requintada, porque além da história original do Whitley Strieber, você vai ter aqui muito material extra, vai ter prefácio, vai ter pós-fácio, vai ter apêndices que vão enriquecer mais ainda a sua leitura, você vai ter aqui comparativos com livro versus filme, o momento como o livro foi escrito e o que era lançado de vampirismo naquela época, dentre livros e filmes. E você vai ter essa história magistral da vampira Miriam Blaylock e seu parceiro, que eu esqueci o nome dele, gente. Não é o David, é o John. Eu acho que é John. A Miriam Blaylock, esse eu tô vendo aqui. Eu acho que é o John. Eu esqueci, gente, mas quem fazia ele é o David Bowie. E você vai ter esse, então, casal de vampiros se alimentando e tudo mais, até que uma doença sinistra de envelhecimento precoce atinge um deles. Então o outro vai procurar ajuda de uma cientista para poder ver se ela consegue reverter isso. E o negócio vai escalonando de forma assim maravilhosa. Gente, livro incrível, merece mais a 10ª posição dos melhores do ano. Em 9º lugar temos outro autor nacional, outro autor brasileiro, Contos Fantásticos, do Worley Marins. Também tem vídeo aqui no canal, o Fome de Viver também teve. Esse aqui também tem, esse aqui tem 2 vídeos aqui no canal, porque aqui nós vamos ter duas noveletas extremamente focadas no horror cósmico. Parece que você está lendo uma obra tipicamente escrita nas décadas de 20 e 30 do século 20, né, 1920, 1930, que foram lançadas na Weird Tales, aquela revista famosamente conhecida por lançar H.P. Lovecraft, Robert E. Howard, Clark Ashton Smith, August Derleth e Robert Bloch e vários outros baita autores da época. Parece que você está lendo uma obra daquela época. A narrativa e a prosa do Worley Marins é requintada, é exuberante, é muito bem desenvolvida para passar essa sensação de que você está lendo mesmo uma obra daquela época. E a história é incrível, um horror cósmico de primeira. E depois você vai ter uma sucessão de contos com o mesmo personagem, que é o Antunes Montenegro, que é um caçador de monstros medieval, só que naquela pegada do Solomon Kane que o Robert E. Howard fez. Então você vai ter ele, esse caçador de monstros português de Portugal, que, gente, é muito legal. Então o livro se divide entre essas duas partes, ambas com essa pegada pulp, com essa pegada da Weird Westerns, da Astounding Magazine, da Adventure, como que é o nome daquela outra que saíam publicações do Tarzan, do Edgar Rice Burroughs. Adventure Time é o desenho, né? Adventure Stories, Amazing Stories, esse tipo de coisa, mas aquelas revistas pulp das décadas de 1920, 30, 40. Isso aqui é magnânimo, gente, magnânimo, vocês têm que ler isso aqui, mereceu demais a 9ª posição no meu top 20 de melhores leituras de 2024. Em 8º lugar, outra obra nacional, outro autor brasileiro. Esse aqui é um queridinho meu, gente.
o Cezão, César Bravo aí, com um VHS, Verdadeiras Histórias de Sangue. Esse livro me agradou do começo ao fim. Você vai ter que então toda essa aura de anos 90, essa aura de videolocadoras, de fitas VHS ainda, nessa pequena cidadezinha esquisita de Três Rios, e vários contos que vão se interligando, demonstrando os horrores e as coisas horroríficas que acontecem nessa cidadezinha. É um livro magistral, é um livro assim espetacular. É um livro que eu recomendo para todos e é o primeiro que inicia então essa trilogia informal, porque os livros eles se passam na mesma cidade, mas não necessariamente você precisa ler todos os três. Mas é muito mais interessante se você ler os três. Então começa com esse aqui, VHS, logo depois vem o DVD, por último o hiper mega lançamento Três Rios, todos de César Bravo, lançados pela editora Dark Side Books. E o livro é primoroso, gente. Mereceu demais a 8ª colocação no meu top 20 de melhores leituras de 2024. Na 7ª posição, esse livro que me surpreendeu demais da conta, Grady Hendrix com Como Vender uma Casa Assombrada, que saiu pela Intrínseca. Eu gostei demais dessa capa aqui. É um livro gordinho, tem 460 páginas, mas é um livro de leitura muito rápida. Tem vídeo resenha aqui no canal também, assim como o VHS. E você vai ter a história desses dois irmãos que acabaram de perder os pais. Então esses dois irmãos que não se veem há anos por conta de intrigas entre eles, eles não se dão bem, eles se veem agora frente a um inventário que tem que dividir os bens. Eles vão para a casa dos pais, onde eles cresceram e passaram horrores esquisitos no passado, cada um em um ponto de sua vida. Eles vão ver que o negócio está esquisito, que a casa está assombrada, que tem alguma coisa braba ali que não quer que eles vendam essa casa. Então a gente vai ter que acompanhar os dois mergulhando no passado, entendendo os pontos de vistas um do outro, do que aconteceu. Em um momento no começo do livro você vai ter ódio do personagem do irmão, no meio do livro você vai ter ódio da personagem da irmã, no final do livro você vai ter ódio de outro personagem da família e vamos ter uma resolução maravilhosa. Tem boneco sinistro aqui, povo, tem marionete e tem boneco de ventríloco. É um livraço, me surpreendeu muito esse ano, então valeu muito a entrada dele em 8º lugar das melhores leituras de 2024. Em 7º lugar, eu não tenho o livro físico aqui, pois eu li ele em e-book, acompanhado do audiobook, que é o Elantris, do Brandon Sanderson. Primeira vez que eu leio Brandon Sanderson, e eu já comecei assim com os dois pés na porta, porque que é isso, gente? Que livro incrível! É uma fantasia medieval, extremamente fantástica mesmo, nesse mundo que ele cria, onde você vai ter esse mundo comandado por uma força de um imperador, e esse imperador não é um imperador político, mas sim um imperador religioso, e ele está impondo a sua visão da religião em todos os países e continentes. E nós temos esse continente onde tem o país de Elantris, a cidade com o país de Elantris, eu esqueci o nome da cidade acoplada ao país de Elantris, mas Elantris no passado era uma cidade gloriosa, onde algumas pessoas eram abençoadas com essa luz, essa energia, e a partir daquele momento os cabelos delas se tornavam grisalhos, a pele delas se tornava brilhante, e elas começavam a ter poder e acesso a um estilo de magia, onde elas desenhavam símbolos e runas intrincadas, e quando completava isso, elas conseguiam fazer de tudo, conseguiam transformar lixo em comida, conseguiam curar qualquer coisa, conseguiam fazer transformações
idílicas, conseguiam fazer teletransporte, esse tipo de coisa. Mas alguma coisa aconteceu que fez com que os elantrinos parassem de ter acesso a esse poder e também ficassem meio que deformados. Então eles pararam de ter aquela pele brilhante, começaram a ter pele cheia de coberturas manchadas, as cicatrizes, os cabelos grisalhos e longos começaram a cair e eles não tinham mais acesso às magias das runas. Então todo mundo que era tocado por essa luz automaticamente era amaldiçoado e jogado em Elantris, que agora virou uma cidade-prisão totalmente fechada e guardada pelos guardas do rei da cidade, colada a Elantris. E ao mesmo tempo você vai ter então uma princesa de um outro reino que ela está para se casar com o príncipe desse reino que faz fronteira com Elantris. Quando ela chega lá, o príncipe morreu. Mas a gente sabe que não morreu porque no primeiro episódio, no primeiro capítulo, o príncipe foi atingido pela luz de Elantris. Então ele foi amaldiçoado. E o rei, para poder não ter essa vergonha na família, deu o príncipe como morto e jogou ele lá em Elantris e se vire. A princesa vai para lá e com o contrato de casamento obriga ela a, mesmo que seu futuro pretendente, seu noivo, falecesse, o contrato já está assinado, então ela é esposa do príncipe, uma esposa viúva. Então ela começa a fazer parte desse novo reino. Então a gente vai acompanhando 3 pontos de vista. A gente vai acompanhar o ponto de vista da princesa nesse novo reino, tentando mudar as coisas, do príncipe exilado em Elantris, tentando mudar as coisas lá dentro, e de um alto inquisidor enviado pelo imperador para este reino, que é um dos poucos reinos que ainda sobrevive sem a religião que o imperador quer obrigar todo mundo a seguir, para poder tentar fazer com que as pessoas virem devotas dessa religião. É um livraço. Eu li a edição e-book que tinha 790 páginas, eu li em 2 dias, também porque eu li acompanhado do audiolivro, né? Então quando você lê acompanhado do audiolivro, a leitura é mais rápida, é mais fluida, mas a escrita do Brandon Sanderson é fenomenal. É uma escrita muito ágil, os personagens dele são muito interessantes, a criação de mundo dele, eu acho que é o magnum opus no talento dele, é a sua criação de mundo, de mística, de culturas. Livraço. Estamos torcendo aqui firme e forte para que a editora Trama lance esse livro o mais rápido possível. A gente sabe que não vai acontecer em 2025, porque em 2025 eles estão com os projetos de lançar a trilogia Mistborn e lançar os 2 últimos livros da série Stormlight Archive, que eu sempre esqueço o nome em português, é Os Relatos da Tempestade. Os Relatos da Tempestade, alguma coisa assim, gente. Mas é aquele que começa com o Caminho dos Reis. Então, esses 2 são os grandes projetos de Brandon Sanderson que a Trama planejou para 2023, ou seja, a trilogia Elantris são 3 livros. Os 2 últimos livros da Stormlight Archive já são 5 livros. Só se lá no finalzinho do ano eles surjam com uma surpresa e lançam Elantris aí, igual fizeram neste ano de 2024, né? Que surgiram com a surpresa de lançar o Warbreaker. Pode ser, vamos torcer, porque esse livro é maravilhoso e eu mal vejo a hora de ter ele na minha biblioteca particular e ler de novo na edição física, porque ler em e-book é uma coisa, ler na edição física é outra coisa, é uma outra experiência. E mereceu demais a posição número 7 de livros eu ia falar superbos, mas eu acho que essa palavra não existe. Então surpreendentes, assim, magnânimos deste ano de 2024. Continuando aqui em... Cadê? Eu acho que eu troquei uma. Eu falei da 7ª posição, mas eu falei da 6ª primeiro. Então, só corrigindo aqui, em 6ª posição ficou o Como Vender uma Casa Assombrada. Em 7º que ficou Elantris, do Brandon Sanderson. Então já falei do 7º, já falei do 6º, vamos pro top 5. 5º lugar, Orgulho e Preconceito. Este é uma releitura também
Eu li ele em 2021 pela primeira vez. Jane Austen, maravilhosa, fenomenal, incrível. E agora eu pude ter o prazer de ler esse livro nessa edição de luxo maravilhosa que a Dark Side Books lançou. Esse daqui me foi presenteado pela Denise Ferreira. Muito obrigado, Denise. Inclusive, o Como Vender uma Casa Assombrada foi presente da Denise e João. Ambas são apoiadoras do projeto aqui Ler Vicia. Apoiem vocês também, pessoal, para a gente fazer leituras em conjunto, para a gente bater papo lá no grupo nosso secreto, para eu compartilhar com vocês filmes muito raros, séries muito raras, que não dá para poder postar no YouTube, em lugar nenhum, e que você não acha em canto nenhum na internet, em streaming nenhum. Então apoiem lá o projeto que vocês vão ter um acesso a muito conteúdo legal. E quinto lugar, meu querido Orgulho e Preconceito, fiz essa releitura aqui nesse ano, junto com os apoiadores do Ler Vicia, e foi uma releitura incrível, fenomenal, tocante, sentimental, e também divertida pra caramba, porque isso aqui, além de ser uma boa história de romance, e também uma boa história de costumes, né? Você tem aqui, digamos que a primeira comédia romântica da história. Porque é muito legal isso aqui, gente. A narrativa, pra quem tem medo de ler Jane Austen, vocês podem ler facilmente, porque a narrativa da Jane Austen é extremamente fluida e muito assim moderna. Não parece um livro que foi lançado no comecinho do século XIX, mas de jeito nenhum. Parece um livro que foi lançado ali pelos anos de 1970, 80. É uma leitura muito ágil, muito rápida, e personagens extremamente bem construídos, situações incríveis, um plot, uma trama memorável que vai ficar marcada assim, na mente de todo mundo que lê, pro bem ou pro mal, mas é muito, 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 muito bom. Eu amei e valeu ficar em quinto lugar das minhas leituras de 2024. Vamos pro quarto lugar, e esse aqui é uma roubadinha que eu vou dar mais uma vez, porque este daqui nós temos uma trilogia. A trilogia inicial, Fundação, de Isaac Asimov, ou Isaac Asimov, depende do modo como você fala, né? Que é essas belezuras aqui, lançadas pela editora Aleph. Eu ganhei esse box da Celina, a querida da Celina, me mandou esse box que tem a trilogia inicial e os 4 últimos volumes que ele escreveu, que são 2 prelúdios e 2 continuações para a série Fundação. Preciso ler elas. Eu já havia lido também isso aqui no passado, eu sei lá, em 2018, 2017, só que eu nunca tinha trazido vídeo aqui para o canal. Dessa vez eu li, eu acho que eu trouxe vídeo, não, trouxe vídeo sim, e incrível modo, isso aqui é ficção científica fundamental para qualquer leitor que quer encarar, que quer adentrar no mundo da ficção científica. Não é uma leitura difícil. O bom doutor Isaac Asimov faz uma leitura de fácil entendimento, de fácil compreensão, e ele faz um universo de ficção científica aqui emblemático, que eu acho que fica assim, ó, pau a pau com o universo de Duna, do Frank Herbert, que também é um universo esplêndido da ficção científica. Mas eu sinto que aqui a gente tem mais do científico do que em Duna. A gente tem muita coisa do científico em Duna também, mas Duna pende um pouquinho mais para o fantástico, o que nos leva, né, a Star Wars, né, que Star Wars é muito inspirado em Duna, e Star Wars é também uma ficção científica que pende muito para o fantástico, igual a Duna. Aqui não, aqui é tudo estritamente científico, mas nada que vai embolar sua mente, que vai te deixar confuso, que vai te deixar perdido. De jeito nenhum. A gente tem aqui o Império Intergaláctico, e esse Império Intergaláctico está prestes a cair em 100 mil anos de barbárie. E todo o conhecimento tecnológico, científico, moral e humanitário da humanidade espalhada por toda a galáxia vai ser perdido. Então, o Harry Seldon,
que ele é, como é que eu posso dizer? Ele é um matemático que prevê com a psicomatemática, através de cálculos muito intrincados, o futuro de grandes massas. Ele descobre isso e ele resolve fazer um plano para poder manter então todo esse conhecimento guardado e reduzir esses 100 mil anos de barbárie em 10 mil. Para poder não durar tanto tempo, para poder o negócio não ficar tão feio assim. E a gente vai ter então todas essas aventuras aqui, porque o livro vai ter muitos pulos no tempo, os chamados time jumps, porque você vai ter então o começo, aí pula 50 anos, depois pula 100, depois pula mais um tanto, aí você vai tendo então os desdobramentos de tudo que está acontecendo. A gente vai acompanhando a galáxia sendo deteriorada, a gente vai acompanhando planetas que vão se tornando bárbaros, planetas que vão começar a se tornar bélicos, e muita gente tentando encontrar essa tal fundação e o que está acontecendo, e pessoas que sabem dessa fundação e quem acha que sabe sobre essa fundação, o que está acontecendo nessa fundação de verdade ou não. É incrível, gente. Olha para vocês verem as capas. Essas capas aqui são resgates das primeiras edições originais que os livros foram publicados na década de 50, se eu não me engano. Vamos ver aqui. 51. Isso mesmo, 51. Olha para vocês verem essas capas incríveis, 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 incríveis. Isso aqui, gente, é um tesouro. Isso aqui é magistral. Merece muito o quarto lugar de melhores leituras de 2024 aqui do Rubens. Vamos para o terceiro lugar. E o terceiro lugar é nada mais nada menos do que, assim, eu acho que uma das minhas histórias de casas mal assombradas favoritas da vida. Eu acho que ela fica atrás só de A Volta do Parafuso, de Henry James, que é A Assombração da Casa da Colina, de Miss Shirley Jackson, senhorita Shirley Jackson. Aqui, como eu falei, né, já publicado pelo selo Alfaguara, em edição brochura. Isso aqui é um tesouro espetacular da literatura de horror, da literatura de terror psicológico, da literatura de casa mal assombrada. Isso aqui é esplendoroso. Você vai ter uma história, tem um vídeo aqui no canal. Você tem a história da nossa protagonista, a Nell. A gente tem a história aqui da nossa protagonista, Eleanor, que, assim, entre os amigos é chamada de Nell, e ela tá sem rumo. A mãe que ela cuidou por muitos anos, que estava doente, faleceu. Ela não tem mais casa, ela não tem mais aonde ir, ela tá morando de favor com a irmã, que é uma mercenária, vendeu a casa, que era a única casa que ela tinha, e deu pouquíssimo dinheiro que rendeu dessa casa para Nell, e a Nell não tem como comprar uma residência para ela, então ela tá morando de favor na casa da irmã e sendo babado do filho peste da irmã dela. E ela, nessa vida miserável, sem rumo, decide se candidatar a essa pesquisa parapsicológica que um cientista, um parapsicólogo, está realizando na Casa da Colina, na Hill House. E ela decide se candidatar, porque dizem que essa casa é mal assombrada, que essa casa tem algumas coisas estranhas acontecendo lá, fenômenos esquisitos, e ele precisa de pessoas que tenham uma certa sensibilidade para esse tipo de fenômeno. A Nell se candidata, ela é escolhida, ela é aprovada e ela vai para essa casa. E o resto é história. Vai acontecer um monte de coisa aqui e, mais uma vez, Shirley Jackson deixa a gente naquele negócio. Será que é alucinação? Será que é paranoia? Será que é loucura? Será que é a mente agindo sobre um lugar que sugestiona a gente a ficar assustado e a ver coisas? Ou será que realmente tem alguma coisa sobrenatural nessa casa aqui? Livro incrível, 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 imperdível. Não é um livro para todo mundo. Ele é um livro lento, embora seja pequeno, ele é lento. Então, nas suas 200 páginas, 196 páginas, para pessoas que não estão acostumadas a ler livros
slow burn, livros lentos, essas 200 páginas vão parecer 500. É um livro muito introspectivo, que você entra na mente da nossa protagonista, você vê como ela pensa, você vê como ela reage, e o horror contido nessas páginas é muito a conta-gotas. Uma gotinha aqui, uma gotinha ali, uma gotinha ali, que vai deixando a gente cabreiro, vai deixando a gente assim, suspeito, o que pode estar acontecendo aqui. Mas é um livro que sim, que recompensa o leitor de uma forma que faz você ficar pensando sobre essa obra por dias e dias. Livro fenomenal que com certeza mereceu o 3º lugar nas melhores leituras de 2024 do Rubens. Agora, em 2º lugar, outra releitura. Aquele ali também foi releitura. Pelo que eu vi aqui, o meu top 5 foi inteiro releitura. Tá vendo como é que releitura é bom, gente? É muito legal. Você reavalia histórias que antes você não tinha gostado, ou então você gosta ainda mais de histórias que você já tinha apreciado no passado. E foi o mesmo que aconteceu aqui com o meu 2º lugar, que é a magistral trilogia O Senhor dos Anéis, do professor J.R.R. Tolkien. John Ronald Reuel Tolkien. Ou é John Ronald Reuel Tolkien. A trilogia que eu reli nesse box aqui pela HarperCollins, trilogia de capa dura e tudo mais, tem esse box extremamente firme, e os livros são lindíssimos, lindíssimos. Nós temos então A Sociedade do Anel, com o paredão de Moria aqui na contracapa. Nós temos aqui As Duas Torres, com o que eu penso ser então a Torre de Orthanc, que é de Isengard, onde vive o mago branco Saruman. Eu acho que é sim a Torre de Orthanc, gente. Não seria o Abismo de Helm, porque o Abismo de Helm fica emparedado com uma montanha. E aqui o Retorno do Rei, que na contracapa eu penso ser uma muralha de Gondor, a Cidade Branca. Eu acho que é sim a muralha da Cidade Branca, de Gondor. Não faria sentido esse aqui ser o Abismo de Helm aqui, por mais que tenha uma ponte aqui, o Abismo de Helm é no 2º livro. Mas é aqui, então, eu acho que é a muralha da cidade de Gondor. Gente, o que falar disso aqui, né? Não tenho o que falar. Já fiz vídeo aqui no canal sobre esse livro, sobre essa trilogia. Essa trilogia é magistral, é magnânima. É, pra mim, a fantasia definitiva. Não tem como melhorar depois disso aqui. Isso aqui é esplêndido, é uma aventura deliciosa do começo ao fim. Você tem todos os tropos fantásticos muito bem definidos e traçados aqui pelo Tolkien, que depois veio a ser reaproveitado por muitos escritores e vem sendo utilizado como base para obras de fantasia até hoje. Gente, isso aqui é fenomenal. Isso aqui é fora de base. Isso aqui é perfeição pura. Não tem como eu falar mais nada. Não tem jeito, gente. Vocês viram o filme? Se vocês gostaram do filme, isso aqui é um tesouro além dos filmes. Porque você vai ter tanta coisa incrível aqui. Você vai ter tanto material esplêndido aqui. Você vai ter tanto conteúdo, tanta coisa nova, tanta coisa majestosa, tanto conteúdo assim que te deixa de boca aberta, que faz com que isso aqui se torne livro da vida de muita gente. Ele tá na minha lista de livros da vida e foi a minha segunda melhor leitura de 2024. Aí vocês ficam se perguntando, mas se o Senhor dos Anéis foi a segunda melhor leitura do Rubens para esse ano, qual que foi a primeira? Vou repetir outro autor. Olha, eu pensei que eu tinha só uma autora repetida, mas temos o Tolkien de novo, com o Silmarillion. Esse daqui foi uma releitura que eu li pela primeira vez em 2014, 2015, por aí. Na época que eu li eu gostei, mas eu não consegui apreciar tanto quanto dessa vez.
Na primeira vez que eu li, eu dei 4 estrelas, porque eu achei maravilhoso, mas não foi oh, que livro perfeito. Dessa vez, gente, que é isso? Isso aqui sim é a Bíblia do nerd, é a Bíblia da Terra-média, é a Bíblia de autores fantásticos que querem aprender a construir uma boa mitologia, uma boa cultura, uma boa base para suas histórias fantásticas e um vastíssimo, riquíssimo e excelente mundo fantástico. Aqui nós temos a gênese da Terra-média. Aqui nós temos todo o início, a Primeira Era, a Segunda Era, as batalhas, as guerras, a criação do mundo de modo assim, não é mitológico, mas de modo nem angelical, do modo como a Gênese mesmo, com um grande Deus, Eru ou Ilúvatar, criando o mundo e criando os Valar. E nossa, é muito bom, e você vai ter tanta aventura aqui, você vai ter aqui o primeiro grandíssimo vilão na Terra-média, porque a gente conhece o Sauron na trilogia do Senhor dos Anéis, mas aqui nós temos o Morgoth, também chamado de Melkor, que é o demonhão mesmo, ele é um Valar caído, ele é um anjo caído que decidiu escrotizar a criação de Deus na Terra-média. Então ele vai dar muito trabalho, você vai ter as Silmarils, que são pedras preciosas criadas pelos primeiros elfos daqui deste mundo. Gente, isso aqui é muito, muito, muito bom. Eu não lembro se eu fiz vídeo desse livro aqui no canal, eu acho que sim. Dei uma procurada aí no canal, mas pra mim, melhor livro lido em 2024. Com certeza. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E é isso, meu povo. Agora corram. Desculpe se o vídeo ficou longo, mas é que era muita coisa boa poder falar aqui. Agora corram lá no canal da Paty para vocês verem todos os livros que ela separou para vocês conferirem aí as melhores leituras que ela fez em 2024. Corram lá, o link vai estar aqui embaixo no primeiro comentário. Vão lá assistir e não se esqueçam de deixar o dedão para cima, o likeão aí no vídeo, deixa um comentáriozinho qualquer aí no vídeo, um emojizinho, qualquer coisa para ajudar na relevância do canal. E até nosso próximo vídeo ano que vem, pessoal. Tchau, tchau!